Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Edion e hoje a gente vai trabalhar mais um tema da nossa EBD.3, que é a nossa EBD dinâmica, é a nossa EBD discipuladora dinâmica e digital. Hoje a gente vai trabalhar um tema bem interessante, que é vida vitoriosa como igreja. Bom, quando se fala em vida vitoriosa, muita gente já pensa que você é um cara bem-sucedido, é uma pessoa bem-sucedida, tem muito dinheiro, mas na verdade não tem nada a ver com isso. Hoje a gente vai trabalhar o tema vida vitoriosa como igreja, mas uma igreja que é vitoriosa em seu propósito no mundo. E eu trouxe aqui algumas perguntas para pensar. O que é a igreja? Por que estudar sobre igreja e por que estudar a história da igreja e o que faz da igreja ser uma igreja vitoriosa? Bom, talvez você possa pensar assim, falar sobre igreja de novo, falar sobre a história da igreja de novo, por que a gente tem que falar de pessoas que viveram há 2000 anos atrás e por que falar sobre uma história que já se passou? E na verdade falar sobre igreja é muito interessante e é muito pertinente para a gente, porque a gente precisa saber de onde que a gente veio, como que surgiu a igreja. É lógico que a gente não vai falar aqui sobre a história da igreja, mas eu trouxe essas perguntas para a gente pensar e para a gente refletir sobre a igreja, porque afinal de contas nós somos a igreja de Cristo. Eu gostaria de pensar com você sobre essas questões nessa primeira parte, porque quando nós estudamos a história da igreja, estudar sobre a história da igreja define quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós estamos caminhando, e em aspecto, por exemplo, de origem familiar, de cidade, de igreja, todo mundo tem uma origem. Por exemplo, o Brasil, ele é um país que há uma miscigenação de origens. Tipo, muitas pessoas vieram da Europa, dos Estados Unidos e de várias outras partes do mundo. É um país que tem uma variedade de pessoas. E por isso que é interessante pensar sobre a igreja, porque a gente surgiu em algum lugar. Tipo, a igreja surgiu em algum lugar e pessoas pagaram o preço para que nós pudéssemos hoje ser chamados de igreja. Como nós chegamos aqui e onde essa história começou, quem veio antes de nós, é interessante a gente pensar sobre isso. Porque, como eu falei anteriormente, pessoas, eles morreram, eles doaram as suas vidas para que a igreja, para que como igreja, né, a gente estivéssemos aqui para cumprir um propósito no mundo. E através da história da igreja, nós somos motivados pelo exemplo de fé, de fidelidade, de serviços praticados por gerações anteriores. E é interessante a gente pensar que nós somos partes de uma história em progresso. E nós estamos fazendo parte dessa história. Estudar sobre a igreja, falar sobre a igreja, é compreender que a história da igreja para nós cristãos também mostra que nós temos um propósito, que nós fomos chamados com um propósito. Não apenas fomos lançados no mundo, não apenas surgiu um povo lá em uma época distante e surgiu do nada. Não, existe um propósito, existe uma origem da igreja e é interessante que eu queria que você pensasse sobre isso. Inclusive, é um desafio aqui para a gente pensar sobre a história da nossa igreja. Eu estava lendo uns materiais sobre a história da IBNM, é muito interessante. Toda igreja ela tem uma história, tipo, eu falo na questão de denominação. É interessante a gente pensar sobre a história da igreja. Esses dias eu estava lendo alguma coisa sobre a história da IBNM, como surgiu a IBNM, é muito interessante. Então, nós não fomos, não foi um povo que surgiu do nada, teve uma origem. É interessante a gente pensar isso. Outro aspecto importante em conhecer a igreja e sua história é que por meio dela nós conhecemos o Deus da igreja, nós conhecemos o Criador
da igreja. Não somente da igreja, né? Ele é o Criador do mundo, Ele é o Criador dos povos, das civilizações. Ele se apresenta em Apocalipse como o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, significando que toda a história pertence a Ele. E por meio da história da igreja, nós compreendemos o quanto estamos alinhados com o propósito original de Deus. Bom, Deus ele escolheu um povo, que era o povo de Israel, quando Ele chamou Abraão, né, para ser filho dele, para fazer parte de uma nação, para que de Abraão nascesse uma nação, que era a nação de Israel, que era a igreja de Deus, né, que era a igreja de Cristo. E a partir daí, então, Deus formou um povo e hoje nós estamos aqui. Você viu só como é interessante a gente pensar nisso? Porque quando você pensa em igreja, você pensa já lá no que aconteceu há muito tempo atrás. Por meio da história da igreja, nós compreendemos o quanto estamos alinhados com o propósito original de Deus. Bom, Deus ele criou a igreja, Ele fundou a igreja, Ele escolheu para Ele um povo com um propósito. E esse propósito é que o seu nome fosse conhecido em todas as nações. O verdadeiro propósito de Deus para a sua igreja é que sejamos agentes transformadores no mundo. No entanto, entre todos os pontos positivos que eu citei aqui acima, anteriormente, sobre a importância de conhecer a história da igreja, eu considero o fato de que Deus ele separou para si um povo santo, separado para fazer conhecido a sua glória, o mais importante de todos. E isso a gente precisa, quando a gente fala sobre igreja, a gente precisa ter isso em mente, que nós somos um povo que Deus escolheu para que fizéssemos com que a sua glória ela fosse conhecida em todo o mundo. A parte do plano perfeito de Deus foi que Ele escolheu para si um povo santo, como eu já falei, a igreja, que é representado pelo povo de Israel, relatado no Antigo Testamento, e organizado então na pessoa e na obra de Jesus Cristo no Novo Testamento. Estudar a igreja é compreender a história do relacionamento de Deus com o seu povo, compreender a sua aliança, descobrir o seu propósito. Entretanto, o meu objetivo aqui não é falar sobre a história da igreja, mas fazer você ter uma compreensão básica do que é ser igreja, de como que nós podemos ser uma igreja de Cristo, uma igreja vitoriosa. E fica aqui meu incentivo para você estudar sobre a história da igreja, estudar, porque nós somos igreja, como eu falei, a gente tem uma origem, a gente surgiu em algum lugar. Bom, e fica aqui meu incentivo para você estudar sobre a história da igreja. O que é igreja, por que estudar igreja. Igreja, para definir de uma forma bem simples, é um grupo de pessoas que se reuniam em torno da sua fé. É isso que significa a igreja no Novo Testamento. Era um grupo de pessoas que se reuniam em torno de Jesus, em torno daquilo que eles acreditavam. E fica aqui o meu incentivo para você estudar sobre igreja, mas para a próxima parte, a gente vai pegar como exemplo, não tem como a gente não pegar como exemplo a igreja primitiva como o nosso modelo para sermos uma igreja vitoriosa. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para falarmos então um pouco sobre a igreja primitiva.